pessoal, tudo bem com vocês? Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ative o sininho de notificação para receber vídeos que eu faço todos os dias. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que não gostam desse tipo de tema que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar um likezinho maroto para deixar meu canal crescer. Vamos, pessoal, vamos seguir a saga desse livro, A Esperança Além da Crise. Eu acabei de ler do vídeo anterior até hoje, amanhã e sempre. Vamos ler aqui no número 3. Escolha reordenar suas prioridades levando em conta a volta de Jesus. A Bíblia faz algumas predições impressionantes sobre uma crise econômica durante os últimos dias da história da Terra. O maior tesouro, o que podemos é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A pérola de grande preço, ela nos oferece alegria plena, paz interior e satisfação duradoura. Os prazeres do passageiro do mundo logo acabarão. Quando a felicidade, o contentamento e a segurança que sentimos estão ligados aos nossos bens materiais e a economia entra em colapso repentino, acabamos desanimados e abatidos e deprimidos. Mas quando a nossa fé está ancorada em Jesus, em nossos tesouros eternos, em sua palavra ficamos seguros. O apóstolo Tiago revela a desilusão e o desapontamento daquele que fazem o dinheiro de seu Deus. Escutem agora, ricos, chorem, lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecerão e as roupas foram comidas pelas traças. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 5, diz o texto para vocês ler para vocês. Escutem agora, ricos, chorem, lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecerão e as suas roupas foram comidas pelas traças. Seu ouro e a sua prata estão ferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo e o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraudes, clamando o clamor do que fizeram a colheita, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. O livro de Apocalipse descreve um colapso econômico que acontecerá pouco antes do retorno de Jesus. Aqueles que acham que o dinheiro é sua fonte de felicidade sofrerão um amargo desapontamento. Tudo o que motiva a viver se vairá rapidamente e seus seguros serão esmagados. E Apocalipse 18 é predito um colapso econômico súbito que vai abalar o mundo. O texto de que os mercadores da terra chorarão. Está aí no versículo 19, diz o texto para vocês. À custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. O poder do anticristo tentará unir a humanidade em torno de um dia falso de adoração e na tentativa de instaurar paz em segurança mundiais. Será instituída uma confederação de poderes religiosos e políticos econômicos, desastres naturais, colapso econômico, conflitos políticos, os caos social endurecerão os corações e tornarão o anticristo ainda mais determinado a cumprir os seus propósitos. Quando Deus fizer um apelo ao mundo inteiro para que somos seu povo verdadeiro que guarda os mandamentos, essa união entre a igreja, Estado e poderes econômicos dirá: estou sentada como uma rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, está escrito no versículo 7, versículo 8, como diz o texto, os poderes econômicos dirá no versículo 7 e 8, como diz o texto, estou sentada como uma rainha, não sou viúva, nunca sabereis o que é o pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão
sobre seus flagelos de morte, pranto e fome serão queimadas no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. O verso 19 acrescenta: em uma só hora foi devastada. Acabei de ler para vocês. Mesma coisa que eu li. A grande confederação do mal persistirá, a oposição da Deus permanecerá, segue em relação ao que estará prestes a acontecer. Os reis e os mercadores, os interesses políticos e econômicos que se unirão ao sistema religioso apostatar, lamentarão a sua queda. Eles haviam se unido a essa confederação religiosa e vivido luxuosamente enquanto exerciam seu poder sobre a terra. Então cairão com ela e chorarão quanto sofrem o castigo de Deus. Não lamentarão seus pecados, nem a rebelião contra Deus. Lamentarão apenas com as consequências dos pecados. De repente acontecerá um colapso econômico sem precedentes. Em uma hora suas riquezas não valerão mais nada. Haviam depositado sua confiança no lugar errado. Confiarão nas riquezas e nos bens materiais, em um lugar de depender das promessas de Deus. Isso nos leva a uma pergunta bastante prática: como nossas famílias podem sobreviver a uma crise econômica? Vamos ler aqui. Sua família pode sobreviver aos tempos difíceis. Foi realizado um estudo de grande escala nos Estados Unidos com famílias de todo o país a respeito do impacto da crise do coronavírus, intitulado "Do retrato do impacto da Covid sobre as famílias trabalhadoras". A pesquisa foi publicada no periódico Econofac Network no dia 30 de março de 2020. Nela propôs-se que a disseminação do novo coronavírus causará um impacto profundo sobre muitas famílias norte-americanas. Podemos acrescentar que, embora o estudo diga a respeito do impacto sobre a vida familiar nos Estados Unidos, seus resultados serão replicados em países do mundo inteiro. No dia 25 de março de 2020, está há 4 anos sobre esse livro aqui, 25 de março de 2020, 21% dos indivíduos pesquisados relataram que haviam sido demitidos em caráter permanente, ao passo que outros 20% afirmarão ter sofrido a dispensa temporária. A maioria dos pesquisados, de 55%, contou que alguém da família tenha sido demitido. Entre os que continuavam trabalhando na ocasião, 51% tiveram redução de carga horária. De acordo com o estudo, esses números são mais severos, que acontecerão com maior rapidez do que durante a Grande Depressão, que começou em 1929. A recessão econômica foi provocada pela pandemia da Covid-19, tem resultado numa onda alarmante de desemprego, e isso projeta uma série de perturbações na sociedade. Pessoas adoecem e morrem em resultado direto da crise financeira. A fome avança no mundo, o desenvolvimento e o futuro de muitas crianças ficam seriamente comprometidos. O casamento entra em colapso, além de uma série de outros distúrbios que atingem a sociedade. Mesmo com a pressão econômica extraordinária que as crises impõem sobre as famílias, os pais devem agir para manter a si mesmos e os filhos mentalmente são. Durante este período de instabilidade, imprevisibilidade, o diálogo e a paciência são fundamentais nesse processo. Como sobreviver fisicamente? Quando as nossas finanças estão em sérios problemas, podemos pagar também um preço em nossa saúde física. Uma pandemia terrível da Covid-19 traz consigo consequências graves, mesmo depois de terminar. Os pesquisadores já demonstrarão claramente a correlação entre saúde debilitada, diminuição da expectativa de vida por meses ou até anos pós
um grave surto de influência e alguma outra crise de saúde catastrófica. Também descobrirão princípios básicos de saúde que nos capacitam a sobreviver nos momentos de crise. Olha aqui. Na maioria das mortes durante a pandemia acometeu as pessoas com problemas de saúde persistentes, como doença cardíaca, hipertensão, diabetes ou obesidade. Em termos simples, quando mais forte for seu sistema imunológico, maior sua possibilidade de sobreviver a uma pandemia, quando maior a sua saúde física, enquanto chegar a crise, maior sua chance de sobreviver. Em um artigo publicado no European Journal of Clinical Nutrition, os autores declaram o seguinte sobre os cuidados dietéticos que devemos ter, especialmente durante uma crise sanitária com a Covid-19. Vamos ler aqui. Isso para ler aqui para vocês. European Journal of Clinical Nutrition. Na esfera individual, denominador comum que impulsa a maior parte das recomendações alimentares e nutricionais ligadas ao combate de infecções virais, incluindo a Covid-19, diz ao respeito à ligação entre alimento e imunidade. Aliás, existem evidências que destacam o efeito profundo da alimentação sobre o sistema imunológico do indivíduo e sua susceptibilidade às doenças. Logo, a responsabilidade de cada um durante a pandemia da Covid-19 está em si reforçar para optar um estilo de vida saudável que inclui uma alimentação com alto índice de frutas e verduras, exercícios físicos durante o tempo livre, manutenção de um peso saudável, sono adequado, além de cuidar da ingestão diária de alimentos adequados. A responsabilidade coletiva dos indivíduos envolve evitar disseminação de informações equivocadas relativas à nutrição à Covid-19. Olha aqui. Com adaptações, compartilho as 8 recomendações do artigo. Pensa nelas como estratégia de sobrevivência durante qualquer crise de saúde. Vamos ler para... número 1. Procure fazer refeições balanceadas. Número 2. Evite comer fora de hora. Número 3. Escolha alimentos ricos com as vitaminas A, C, E, B6, B12, zinco e ferro, tais como frutas cítricas, verduras folhosas, verdes escuras, castanhas e laticínios. Número 4. Cultive um alimento de vida saudável e exercício em casa. Número 5. Durma adequadamente. Número 6. Tenha pensamentos positivos. Número 7. Evite fumar, consumir álcool e drogas. Número 8. Não acredite em curas milagrosas falsas sem respaldo científico. Ao fazermos escolhas positivas em nosso sistema imunológico, será fortalecido e nossa saúde beneficiada. Nunca é tarde demais para começar a tomar as melhores decisões de saúde possíveis para nós e nossa família. Aqui vamos ler como sobreviver emocionalmente. A preocupação e a ansiedade tomarão conta de milhões de pessoas. Elas estão com medo do coronavírus, de alguma outra doença que surja em seguida, ouvirão sobre o aumento das mortes que ficarão ansiosas. Preocuparam-se com os filhos e netos ou pais idosos, continuam sentindo-se assim. Os que sabem sintam medo no favor financeiro. Muitas pessoas pensam no que irão fazer se não conseguirem pagar o aluguel, o financiamento da casa própria. Preocupam-se com uma empresa que fechou ou ficam com medo de não ter mais emprego depois da pandemia. Para alguns ainda é mais cruel
preocupam-se como se vão se alimentar a própria família. Estão no limite diante de tanta incerteza. Quando ao futuro, a resposta ao medo debilitante e a confiança no amor e no cuidado, nas previsões de Deus para nós. A palavra de Deus nos dá exemplos reais de crise que os filhos de Deus enfrentarão e como desenvolverão uma confiança mais profunda durante os seus períodos de prova. Essas histórias bíblicas revelarão princípios eternos que desenvolvem a fé, foram escritas em outro tempo, lugar, mas continuam a falar a nós que agora foram escritas há séculos, mas se expressaram com revelância no século XXI, um mundo devastado por uma pandemia mortal e abalançadora. Segurança em tempos de crise. O reino de Judá enfrentou uma grave crise. Devastação e morte espreitavam a porta e a catástrofe parecia certa. O grande rei de Assírio, Tiglat-Pileser III, estava determinado a conquistar o Oriente Médio. Ele já havia dominado uma boa parte da Ásia Ocidental. Em Uzias, o rei de Judá, era a principal figura de resistência contra a opressão assíria. Uzias havia reinado por 52 anos, e antes de Cristo, de 791 até 739 até 791 antes de Cristo. Durante o seu governo, a nação prosperou em áreas desérticas, foram reconquistadas os muros de Jerusalém, foram fortificados, a nação expandiu ao seu território. A prosperidade de Judá acontecia, em grande parte, por causa da fidelidade de Uzias a Deus. Entanto, em um ato de arrogância e presunção, ele tentou queimar o incenso do templo. Era uma atribuição exclusiva dos sacerdotes. Foram imediatamente acometidos e uma lepra acabou morrendo. A nação que ficou arrastada e seu governante estava morto. A ruína parecia certa. Todas as esperanças de resistir ao exército aparentemente invencível de Assíria esvaíram como uma sombra. Os habitantes da nação ficam paralisados de medo. O invasor do inimigo estava se aproximando e parecia que havia pouco que eles podiam fazer a esse respeito, que estavam desanimados e sem esperança. Na época dessa catástrofe, Isaías escreveu no capítulo 6, versículo 1, primeiro, diz o texto assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto em sublime trono, e as abas de sua vestes enchiam o templo. Em meio de uma crise do trono do céu, que está vago, Deus garantiu ao seu povo que ele continua no controle, ele ainda é soberano, a crise não pega a Deus de surpresa, Deus não nos deixa sozinhos em meio de nossas maiores provas. A pandemia pode assolar, mas a Deus continua sentado em seu trono. Em um inimigo invasor, o coronavírus assolou a terra, mas nesses momentos difíceis podemos aprender lições de confiança. Quando o medo sai de cena, abrindo lugar para a confiança, a paz inunda a nossa vida. O profeta Isaías declarou uma promessa poderosa para o povo de Deus. Sua mensagem continua a ecoar pelos corredores no templo. Diz em Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. O que confia em ti, confia sempre no Senhor. O que o segredo simples para sobreviver a qualquer crise que enfrentamos, a confiança de que seu Criador do Universo e Redentor do Senhor, que nos ama e cuida de nós, e a de respeito do que estejamos enfrentando ou venhamos a enfrentar. Quando doenças assolem a nossa terra,
quando o nosso corpo estiver queimando de febre, quando a vida parecer cair aos pedaços, ainda assim podemos confiar, podemos crer que, por intermédio do Espírito Santo estar conosco, ele nos fortalece, nos anima, nos apoia e nos dá a esperança de uma manhã melhor. Por isso, podemos voltar o nosso olhar para o dia que doença, sofrimento e angústia não mais existirão. Assim termino o vídeo por aqui. Espero que o Terapeuta tenha gostado. Para quem não é inscrito, já se inscreve. Vai ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos. Compartilhe vídeos com seus amigos, que eu faço tema todos os dias. Compartilhe vídeos com seus amigos. Deixar um likezinho maroto. Um forte abraço a todos. E até a próxima, pessoal. Valeu!